muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Nazareno nos envolva nessa tarde de hoje. Vamos estudar hoje aqui na Sala Luz do Caminho relativamente sobre o livro O Céu e o Inferno, a quarta obra de Kardec. Vamos estudar especificamente o capítulo 5, quando se fala do purgatório. Purgatório, o que é o purgatório? Como o nome diz, é aquele estágio entre o céu e o próprio inferno. Aquela alma que não está devidamente qualificada, não fez ou não obrou para o bem, mas também não fez coisa extraordinariamente ruim, fica naquele estágio de purificação, de purgação, até novamente estar próximo às hostes divinas. Mas espiritualmente, o que é o purgatório? Dentro da nossa doutrina é a própria reencarnação, é você purgar, é você sofrer, é você expiar, é você provar. Aqui, nesse mundo atual, estamos provando, estamos purgando. Justamente algum erro, algum débito de vida transato dessa própria vida, dessa própria existência. Aliás, temos só uma existência, uma vida só, com várias existências. Para dar início aos nossos estudos, eu convido o nosso irmão Felipe para fazer a abertura inicial. Muita luz e muita paz. Venha comigo. Eu vos amo. Ora, seja derramada sobre todos os nossos irmãos necessitados, que estejam nos hospitais, nos orfanatos, nas ruas, enfim, Pai, a todos os nossos irmãos necessitados e até sobre nós, que também temos nossas necessidades. Que esta vibração de amor se espalhe como saúde, se espalhe como força, e que cada um de nós possa absorver essa energia e utilizá-la da maneira mais apropriada para a solução das nossas adversidades cotidianas. Pedindo licença aos mentores desta sala e a toda a espiritualidade amiga, damos por aberto os trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Deus seja louvado, que assim seja. Boa tarde aos demais irmãos que chegaram por último, à Sala Luz do Caminho. E como sempre, solicitamos em espírito Chico Xavier e Maria Santíssima que nos envolva, que nos protege, nos inspire e nos intui. E como sempre, solicitamos o direcionamento ao propósito de bem servir. Um abraço de várias voltas a todos os irmãos que estão aqui dos dois planos. Meus irmãos, como sempre, eu solicito para que leiamos e continuamos na mesma sintonia, colocar um número de 1 a 288, por favor. 33, Idade de Cristo, Balque colocou, muito obrigado, meu irmão. 33, Balque, nos diz textualmente o que se segue. 33. Balque, e quando eu digo Balque, aqui eu estou referindo desde Filipe até Silvia Além. Balque, não se impressione com os sonhos. Isto poderia levá-lo a extravagância ridículas. Viva acordado no bem, e os sonhos serão belos e bons. Se alguma característica de verdade lhe for revelada num sonho, aceite-a com simplicidade, mas não se deixe levar a interpretações supersticiosas. Procure sempre o lado bom das coisas. E é verdade, né, meus amigos? O sonho, ele pode haver 3 desdobramentos. O sonho pode ser reflexo da minha agitação diária, o que eu fiz, o que eu pratiquei, o que eu pensei, ou mesmo aquilo que eu queria fazer e eu não realizei. Ou seja, o reflexo da agitação do meu cérebro. Pode, por outra, e que na verdade quase é a mesma coisa, o meu desejo também não realizado ou propriamente realizado. Ou por outra, como bem explica a nossa doutrina, dado o afrouxamento da alma, do espírito, e entabula, interage, relaciona com outros espíritos no plano espiritual.
E muitas vezes nós lembramos desse relacionamento. Pode constituir sonho também. Então tem essas três vertentes. E o que pede a mensagem aqui para a gente não impressionar. Porque tem pessoas que impressionam. Acha que é pressentimento, é uma premonição, é alguma coisa que poderá nos influenciar. Pode sim. Mas o que se pede, e nós concordamos e assinamos embaixo da mensagem de Carlos Pastorino, é de que não devamos dar muita atenção, ou se dermos atenção, não viver demasiadamente aquilo que foi sonhado. Meus irmãos, é a segunda vez que nós estamos no livro Céu e Inferno, desde a sala 7, né? E há 7 estudos atrás nós vimos inicialmente o temor da morte, o porquê nós temos medo da morte, que é um estado de preservação do corpo, e é natural que tenha medo. Porque quando você tem medo, esse é um instinto de preservação. Posteriormente, dentro do próprio livro Céu e Inferno, nós vimos o céu. Vimos o céu, que é o paraíso, que é a benesse, que é a valorização dos atos da vida pela qual o espírito passou quando encarnado. Ou seja, houve a aprovação como se um aluno mesmo fez as provas, saiu bem, tirou uma boa nota, e ele, no céu, está sendo gratificado pelas suas ações durante a vida encarnada. Vimos que os céus, falávamos na época dos céus muçulmanos, né, que são 7 céus, os céus segundo a própria teologia cristã, que são 3 céus, os céus abissais, ou das zonas abaixo da terra, aonde estamos, e até o astros, aonde você tem os astros, e posteriormente aos astros, o 3º céu, onde moram os anjos, os altíssimos e Deus, os espíritos sagrados, né? O espírito de escola. Então a teologia cristã fala desses tipos de céu. Posteriormente vimos o inferno, também sobre as duas vertentes espírita e a vertente teológica cristã, que seria o espírito perecer eterna e infinitamente em um local onde não teria volta, penas eternas. Então, conforme os atos praticados durante sua vida terrena, ao morrer, ao desencarnar, você ia para o inferno, uma vez que assim fosse julgado os seus atos. Então, se os atos fossem ruins, você, após a morte, ia para esse estado de sofrimento. E o inferno aqui, tanto o inferno pagão como o cristão, nós vimos lá, segundo a obra de Homero e Cícero, né? Cheiro de enxofre, um amálgama, e o que é mais duro, meus irmãos, o inferno queimando a alma sem destruí-la. Quer dizer, um sofrimento extraordinariamente grande. Mas isso tudo, segundo a visão espírita, e nós tivemos a oportunidade nos estudos de assim relatar, é um estado consciencial, é a minha consciência. E agora vamos estudar hoje, conforme está no banner, relativamente ao purgatório. Interessante, eu estava conversando hoje no Facebook com uma amiga, e eu falei que nós teríamos o estudo purgatório, e ela então vai estudar o purgatório, né, de pulga. Ela, como assim, querendo me corrigir via texto, eu achei interessante. Então hoje vamos estudar o purgatório. E tanto o inferno como o purgatório, vamos ver no decorrente dos estudos, que é uma criação da própria igreja à época
para, de uma certa forma, arrebanhar mais bens materiais para a mesma. Sobretudo, nesse caso, em termos de indulgência, em termos de venda das preces em si. E isso, o purgatório, ele foi criado no concílio de 593. E alguém aí, eu não sei se 543 é de Nicéia, se foi o segundo concílio de Nicéia. O certo é que ele foi admitido pela Igreja em 593. Muito embora o purgatório já fazia parte das lides religiosas judaicas, ou seja, o judaísmo foi antes do cristianismo propriamente dito. Cristo foi judeu. Então, outras religiões têm nas suas lides, nas suas hostes, dentro dos seus paradigmas teológicos, o purgatório, aonde você purga, você sofre, você tem um período para bulirar, para parar as arestas. Então, em 593, a Igreja, como um dogma religioso, instituiu o purgatório. O que, na verdade, foi uma coisa até, do ponto de vista espírita, mais racional. Racional por quê, Décio? Por quê, irmão X? Sim, porque até então, ou você sentava à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, conhecendo o paraíso e ouvindo e presenciando os anjos tocar harpa, e você vivendo em harmonia constante, ou, por outra, pereceria junto às chamas estarrecedoras e não consumidoras, né? Porque elas queimam a alma, queimam o espírito, mas não os consomem. Quer dizer, o tormento é maior. Veio o purgatório, que é um meio termo, onde a alma não teve ou não proporcionou aquele pecado capital. O pecado capital seria um pecado aonde não tem volta, uma morte, né? Uma coisa assim mais veemente, de uma forma mais contundente. E o pecado venal é você pecar, mas continuar amigo de Deus. Ou por outra, anteriormente, se você roubasse um celular ou fosse um serial killer, você tinha cometido um pecado e você ia, sem dúvida alguma, para o inferno. Ou você só tinha duas alternativas: vai para o inferno ou vai para o céu. Então, em 593, relativamente ao roubar um celular, ao praticar um pecado ou um crime de pequena monta, você fica em stand-by numa região denominada, e essa região é purgatorial, mas não é uma região aonde ou onde você vai para o céu, para o paraíso, dada a sua evolução. Não. É necessário que você, para ir para o céu, você receba preces. Alguém tem que fazer preces para você. E essas preces normalmente são pagas. Ou por outra, você, mesmo tendo cometido crimes graves, pecados capitais, né? A Igreja admitia, através de compra de indulgência, você comprava indulgência e poderia receber as penalidades no purgatório. Quando, por outra, o seu crime era de uma certa forma não muito grande, ou até quando era grande mesmo, os sacerdotes, os padres da época, ao invés de passar uma penitência para você, em termos de tantas Ave Maria, Salve Rainha e Pai Nosso, etc., passava uma penitência em termos de indulgência, vendia indulgência e você ia resgatar esse débito junto ao purgatório.
Foi aí que Martinho Lutero, ele não discordou do purgatório. Martinho Lutero, quando rasgou as bulas papal e foi de encontro a essa filosofia teológica, ele condenou veementemente os padres, os párocos da época, dar essa penitência purgatorial. Ou seja, você vai reparar isso no purgatório. Hoje você vai dar X reais, né? X cruzeiros, X em termos de moeda, ou se não, doar à Igreja Católica Apostólica Romana, notadamente alguma área em termos de terra, porque naquela época existia bastante coronéis, tudo, e então você doava parte das suas terras ou de algum bem patrimonial e ia purgar no purgatório esses pecados. Literalmente um comércio. Muito bem, minha irmã. Literalmente um comércio. Foi aí que Martinho Lutero rebelou-se contra a igreja. Veja bem o posicionamento, se um país não tivesse, se tivesse só a absolvição e uma lei maior, por exemplo, a pena capital, o enforcamento, ou se não a pena de morte, vamos colocar o celular. Ora, o irmão X, por uma fatalidade do destino, ele subtraiu 1 quilo de arroz ou mesmo um celular. Não é justo, não é racional, não é coerente ele obter a mesma pena de um serial killer, né, que matou dezenas de pessoas. Eu posso ter cometido, no caso de apropriar indevidamente de um celular, um pecado vienal. O serial killer, aquele que matou tantos estudantes, cometeu um pecado capital. Não é justo ambos, tanto eu como ele, sermos atribuído uma penalidade capital, por exemplo, o enforcamento. Kardec até coloca isso. E ele dá um exemplo similar desse. Então, o purgatório veio, de uma certa forma, amenizar. Sem o purgatório, dizer, só há para as almas 2 alternativas. A suprema felicidade, né? E o eterno suplício, né? O ranger de dentes. Então, não tem aquela falta intermediária. Ou você é enforcado, ou você é absolvido. O purgatório ficou nesse meio termo. Mas veja que foi, como a própria Chari colocou, literalmente um comércio. Balque coloca, mas hoje continua a mesma coisa. As igrejas andam repletas de gente buscando permutar com Deus, até mesmo nos centros espíritas. Deus não joga dado e muito menos permuta. Realmente a sorte não é por dado. E ocorre muitas vezes nessas igrejas, e não vamos aqui nominá-las, mas vem para cá, você deve doar X cruzeiro, você deve doar um percentual relativamente ao seu salário. E se você doar o seu salário todo, Deus, por piedade, haverá de duplicar o que você doou. Então, a nossa igreja, a nossa santidade é de homens virtuosos e de homens que efetivamente ajudam a Deus. Se você, quer dizer, está aí o mercantilismo, a igreja utilizando essas doações, utilizando o dízimo e fazendo essa troca absurda, barganhar mesmo. E certo dia eu estava dando uma palestra no centro e no nosso o pastor estava até falando alto e falando lá, e eu disse, olha gente, nós estamos com essa cara aqui, a gente tem que parar com essa tristeza, temos que parar, chegar aqui falando baixo, com essa tristeza, todo mundo cumprimenta as pessoas muito baixinho, etc. Tal. E ao lado lá, a igreja, o pastor lá, falando naquela veemência, muito alegre, falando de prosperidade, que efetivamente Deus ajuda aquele que mais ajuda. Se você der 10, Deus lhe devolve 30, que aqui é a igreja da prosperidade. Ora, se nós aqui falamos em ação e reação, aqui você tem que pagar ao seu karma, ação e reação,
Gente, para onde a pessoa vai? Evidentemente que há ação, há reação, há os ressarcimentos de débitos anteriores, mas é a maneira de falarmos, a maneira de colocarmos, é que devemos ter muito cuidado, porque senão a doutrina da prosperidade, a religião do dar, do doar, do dízimo, é que efetivamente prospera. E veja que nossos irmãos, e não estou com isso exaltando, essa parte sim é uma exaltação, é um elogio, mas um pão, uma manteiga, um refrigerante fazem uma festa. E nós muitas vezes, né? Mas dando sequência, então veja bem isso aqui, ó. O purgatório, olha com a pulga aqui, né? O purgatório, ele é um dogma. Ele é um dogma. E sendo das penas eternas incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livrariam dele por efeito de adiantamento em você doar a parte material. Você doava, mas você ia purgar por um determinado tempo. E inclusive deixavam preces, missas pagas. As preces pagas, elas transformaram o purgatório, o próprio inferno, né, em uma mina rendosa. E muitas vezes mais rendosa do que o próprio inferno. Palavra textual de Kardec aqui, ó. Com licença, eu vou ler. O purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Este abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Isso aqui foi a nota de rodapé de Cartório. Mas veja bem, Kardec, ele em si não rejeitou o purgatório, ele rejeitou a comercialização. Você já pensou? Eu, no confessionário, que eu acho que é uma coisa extraordinária, né? Você com esse extraordinário, até talvez em respeito, mas eu confessando, e o preletor, o padre, o pároco lá fala, ó, você tem que doar tanto, você fazer isso, e posteriormente você vai pagar, ou vai ressarcir quando estiver no purgatório. Além de eu doar, ainda ia purgar. Ah, pois bem, e eu me esqueci quando eu falei em céu e inferno, fiz assim uma pequena, uma síntese, né, muito grande do céu, do inferno, esqueci de falar dos limbos, né, L-I-M-B-O-S. Então as crianças, quando pequenas, morriam, não tinham feito bem nem o mal, ficava nesse estágio, nos limbos. É outra parte. Mas tudo, como foi objeto de nossos estudos anteriormente, é um estado consciencial, um estado de espírito. Aquilo que eu faço de bom ou de ruim, me aperta o coração, me magoa. Eu fico deveras estarrecido com isso, aí eu passo a sofrer ou eu passo a ser alegre. É o estado de céu e inferno. Então veja bem, Martim Lutero foi contra as ações de venda ao mercantilismo, não contra o purgatório em si. O prêmio da vitória espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora como um soldado que se destaca da refrega para receber a palma gloriosa, disse Kardec. Então, você teve a glória, você fez o bem, você praticou a caridade, você fez a outrem aquilo que gostaria que lhe fosse feito, você vai receber essa glória, se não no céu, passar um período no purgatório, e através das preces pague, através das indulgências anteriormente já negociada quando encarnado, então você passa um período e posteriormente vai sentar. Em cada existência, diz Kardec, uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante. Se sua vontade depende, a maior ou menor extensão desse passo, franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Então isso já fala a doutrina dos espíritos. Nós estamos aqui, dado um planejamento,
no período errático, né, na erraticidade, para fazer determinada coisa, praticar determinadas ações. Uns dão um passo maior e outros menor, outros mais estagnam, né? Relativamente ao progresso. Então você tem que ir de um ponto A ao B, e esse ponto B, vamos dizer assim, a perfeição, que é os mundos celestes e ditosos, mas um espírito vai em linha reta e gasta menos tempo, outros não. Outros passam por estradas mais largas, por caminhos mais estreitos, outros vão de forma mais reta. Então é dessa forma, cada um tem um período e um processo de evolução diferente. É, pois, sucessivas encarnações que a alma despoja das suas perfeições, purga, né? Em uma palavra, a nossa vida aqui, o que nós planejamos, o que nós aqui planificamos para redimir, sobretudo, erros do passado ou mesmo do presente, é que é o purgatório, segundo a própria visão. E a múltiplas vidas, a reencarnação, é o que efetivamente justifica a morte de uma criança, ao invés de simplesmente jogá-la num limbo. A morte de um decrépito, nem decrépito, de uma pessoa acelerada, um espírito que animou um corpo cujo cérebro não lhe deu a oportunidade de obrar para o bem, de fazer as boas e extraordinárias coisas que lhe remetesse à evolução propriamente dita, só se explica através de múltiplas existências, ou seja, da reencarnação. Porque se assim não fosse, Deus seria por demais injusto, dando para determinado espírito um viés de vida extraordinário e para outro doença, todos os tipos de inqualificações possíveis. Ele seria muito injusto. E se fosse muito injusto, não seria Deus. Não seria Deus, né, meus irmãos? Bom retorno, Balk. Boa tarde, Cid Shark. Seja bem-vindo à Sala Luz. Então, é através dessas reencarnações sucessivas que nós purgamos, que o Espírito purga, que o Espírito apara as arestas, que o Espírito galga mais um degrau em sua escala evolutiva. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, no primeiro parágrafo, lá é bem claro. A espiritualidade fala que a evolução processa do átomo ao arcanjo. Que o arcanjo de hoje foi um átomo de outrora. Leon Denis, o nosso apóstolo do Espiritismo, né? O nosso... ele eu diria até um poeta. Eu gosto muito do Leon Denis, eu já li todas as obras dele mais de uma vez, todas as obras publicadas aqui. Ele diz o seguinte, que é o Espírito na verdade vai receber esse nome, ele vai receber esse nome quando o Espírito espiritizou no reino hominal, mas o princípio inteligente, ele dorme no mineral, ele agita no vegetal, para sonhar no animal e acordar no hominal. Quem sabe vários outros reinos ainda teremos? Não significa. O próprio Kardec, relativamente, tem um reino lá que não fala especificamente com essas palavras do reino vegetal para o animal. Tem os elementais, onde a nossa Xuxa Meneghel, né, falou que acredita em duendes, acredita que lá a espiritualidade fala muito no reino, né, no reino que intermedia os vegetais e os animais. Está lá no Livro dos Espíritos, os elementais, né?
sacis pererês, são os duendes, são... Então, meus irmãos, é nesta fieira evolutiva, nessa jornada, neste labor do átomo ao arcanjo, é que ocorre o purgatório. No momento em que você purga, no momento em que sofre, você efetivamente vai melhorando. Isso chama-se purgar. Coloca-se que aquele, pois, que sofre nessa vida, pode dizer-se que é porque não se purificou o suficiente na vida anterior. A vítima de hoje pode ter sido um algoz de ontem. E o sofrimento, nós muitas vezes chegamos e falamos: gente, mas por que ocorre isso comigo? Por que essa dor de cabeça, esse CA, essa doença que me persegue há tanto tempo, está comigo há quantos anos? E tudo ocorre de uma certa forma bem, e uma bonança geral ao meu vizinho ou ao meu parente, etc. Quer dizer, em um segundo momento eu vou verificar que foi uma virtude, que eu estou, na verdade, era purgando. Algumas vezes eu adoeço e não posso pegar aquele avião mesmo. Há uma ocorrência de um acidente, olha aí, uma dor ou uma doença te salvando de uma morte física e podendo dar a oportunidade de você evoluir mais nesta encarnação, nessa existência purgatorial. Certa vez, meus irmãos e admiradores da doutrina espírita, pelos efeitos pode ter uma ideia da causa, justamente perguntar ao Chico Xavier se ele, dado a evolução, dado ser um espírito, pelo menos em relação a nós, um espírito bastante evoluído, se ele não tinha medo de morrer, ou por outra, se ele aguardava com ansiedade a pátria espiritual. Ele, de forma peremptória, de forma assim incisiva, disse: negativo, não quero morrer. Não quero morrer de hipótese alguma. Mas por que, Chico? Olha, nós somos sabedores, aqui na Terra são 7 bilhões. Na época tinha 6 bilhões, né? Aqui na Terra são 7 bilhões de seres encarnados, de seres vivos, de seres humanos. Na pátria espiritual há alguma coisa mais de 3 vezes na fila, esperando para reencarnar, esperando para purgar, esperando para entrar nesse purgatório. Para quê? Para colocar aqui em prática aquilo que idealizou na pátria espiritual, no mundo errático. Ora, se eu for para a pátria espiritual, para o mundo espiritual, eu vou ter que entrar na fila novamente para reencarnar novamente. Anota aí para mim que eu vou responder essa pergunta, Xari. Eu tenho que entrar na fila novamente para reencarnar, para colocar em prática aquilo que eu idealizei, que eu planejei no mundo errático, né? Então eu não quero todo sofrimento, todo labor, tudo aquilo que de uma certa forma nos aperta o coração, nos constrange, nos magoa, nos abate o ânimo, tem uma razão de ser, meus irmãos. Muitas vezes aqui agora, como nós falávamos, do tudo dar certo para o vizinho, para a pessoa, para o parente que eu amo, e não dar para mim, muitas vezes aqui agora eu posso achar uma injustiça, que trata-se de uma injustiça, mas na frente verei que a coisa não é dessa forma. Deixa eu ver a área de texto aqui. Aquele, pois, que sofre nessa vida pode dizer que é porque não se purificou, devendo, se não fizer nessa, sofrer ainda na seguinte. Então, nós não sofremos por sofrer. Não existe vítima. A vítima de hoje é o algoz de ontem. E na verdade, quando falamos, gente, o mal, olha, o mal não existe, que o mal é o bem na sua infância,
que o mal é muitas vezes necessário, todo mal praticado é o bem para aquele que recebe porque está sofrendo, mas o mal existe na sua razão macro. Ele não existe de forma relativa, mas de forma absoluta o mal não existe. Ele existe de forma relativa, porque se o mal existisse de forma absoluta, quem teria feito? Deus. E Deus fez o mal, Deus fez tudo. O mal advém da própria imperfeição do espírito. Então ele está purgando aqui, como colocou a própria Shari, relativamente ao sofrimento, é dado as suas imperfeições, é dado o que efetivamente fez numa vida transata, é dado o que foi feito em outra existência. Então aqui ele está reparando. Este é o mal relativo. Por quê? Se eu pratico alguma coisa com Sid Sharks, eu, por exemplo, dou um tiro no Sid Sharks, cometi um mal, talvez ele até nem chegou a morrer. Ele vai ficar no hospital, pode purgar para ele. Este mal cometido pelo irmão X pode ser um bem, porque ele vai purgar e reparar alguma coisa. Mas eu cometi um mal. Então, o mal na sua forma relativa existe. Não de forma absoluta, porque de forma absoluta eu estaria afirmando que a providência divina teria praticado o mal. E nesse aspecto o mal não existe. Eu não entendi. Você não acha que o mal seria a não realização daquilo que queremos? O mal, na verdade, o Sid Shark, o mal é uma ação que você faz que constranja ou magoa você próprio. Talvez até você magoando ou constrangendo a outrem, a outro espírito, aquilo será uma coisa extraordinária. Por exemplo, você chega para mim e fala o seguinte: para aí, Décio, você está fazendo essa preleção, você está falando sobre o purgatório, mas nesse exato momento você está falando muito apressado. Ninguém está entendendo. Quer dizer, você faz uma crítica, ela pode ser uma crítica séria e pode ser uma crítica maldosa. Para mim, na condição de mal, é um bem, porque eu vou realmente ver esta crítica e verificar os critérios que você traçou, como falando rápido ou lento. Para você, em praticando o mal, ou o mal relativo, você, sim, este mal veio de você e você vai sofrer com ele. Ético, é necessário. Quem disse isso foi Jesus. Ele disse que os escândalos são necessários, o mal é necessário, que nada mais é do que escândalo. Porém, ai da mão por onde esse escândalo vier. Então, todo mal, ele é o início de um bem que você está causando a outra pessoa. Parece paradoxal, mas não é. Mas você cometeu o mal. Então, o mal, na sua forma relativa, existe. Não absoluta, porque se o admitíssemos de forma absoluta da existência do mal em si, estaríamos, tudo que existe, Deus criou. Já é diferente do relativo. Aí ele permitiu que você fizesse o mal para testar, para, de uma certa forma, purgar aquela outra pessoa. Para purgar, para tornar com aquela crítica, ele colocar os carros junto aos trilhos. Na realidade, não há para o espírito mais que duas alternativas, a saber, ou é uma punição temporária, né, meus irmãos? Proporcional à culpa, ou a recompensa graduada segundo ao seu mérito. Ou sentar à direita de Deus Pai, ou purgar, ou, no caso nosso específico, esta purgação seria as existências, seria a nossa encarnação, o périplo, as vicissitudes, aquilo que nós denominamos mal que passamos. Mas, na verdade, são escândalos necessários para que tornamos melhor e evoluamos mais.
Melhoramentos do homem. Kardec coloca, eu peço licença aqui para ler, para não tirar a beleza do texto. Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos, e estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A terra deixará então de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. E o que está ocorrendo agora, né, meus irmãos? A passagem, essa transitoriedade que está ocorrendo do mundo de prova e expiações, que é esse, de purgar para um mundo de regeneração, um mundo melhor, um mundo aonde o bem vai superar o mal. Hoje está praticamente o mal e o bem estão juntos. Mas espera aí, irmão X, você acabou de falar que o mal aqui no mundo de prova e expiação é maior do que o bem. E por que isso acontece? Acontece a espiritualidade. Disse a Kardec que isso acontece porque os bons são tímidos, os bons são pacíficos, os bons são acanhados. Os maus são audaciosos, falam alto, chegam e eu cheguei aqui, eu estou aqui, eu faço, eu apronto. O espírito maligno, ele não tem medo, ele não é tímido, ele é audacioso. Então, a espiritualidade diz que quando os bons quiserem, simplesmente o mal deixa de existir, né? Para deixar de existir é tão somente você fazer o bem. O espírito com tendências ou teor maligno, ele não suporta a bondade, ele não suporta as coisas boas, a caridade em si. Aliás, por essa transformação que nesse momento opera na Terra, né? E aqui a gente poderia falar da hierarquia do mundo. Nunca é por demais repetirmos. Então Kardec, seja bem-vindo ao Algarve Balsado, em Celina e Eldraci, a sala falando Espiritismo. De forma didática, dividiu-se o mundo, ou o universo, em 5 mundos. Na verdade, são infinitas divisões, mas para a gente, de uma certa forma, entender mais explicitamente. Os mundos primitivos. Que mundos primitivos são eles? São espíritos que vivem para satisfazer as suas necessidades básicas. Sexo, comida, frio, né? Lá, por exemplo, no mundo primitivo, eu preciso ter amor, eu na condição de espírito, de encarnada, eu vou ter amor com a minha parceira, eu dou uma cajadada no pescoço dela, levo para a minha toca, para a minha oca, tenho amor, quer dizer, eu vivo para minhas necessidades básicas. Se você está comendo, eu tiro, eu te mato. O mal supera, não existe bem, é só mal. O segundo mundo é o nosso mundo, mundo de prova e expiação, onde existe mal e bem, mas o mal supera o bem, é o que nós falávamos. Posteriormente, regeneração, aí o bem vai superar o mal. Vai existir mais bem do que mal. Mundos felizes, realmente uma felicidade. Vai existir mal? Sim, muito pouco. O bem vai, de uma certa forma, praticamente reinar. E os mundos ditosos ou mundos celestes são os mundos de espíritos de escola. Lá caracteriza pela inexistência do mal. Pela inexistência do mal. E à medida da evolução, meus irmãos, a parte, o perisperma, o perispírito, vamos dizer, a casca que é esse corpo nosso, vai tornando mais fluídico, mais fluido, mais etéreo, menos material, até praticamente tornar um só, espírito e perispírito, o que ocorre nos mundos dadivosos. Então, irmão X, você está falando que a gente não vai ficar à direita de Deus Pai quando... Negativo, nós sempre vamos trabalhar, e a felicidade está no trabalho. A felicidade está no trabalho. Aqui nós vamos purgar, nós vamos fazer isso até chegar nos últimos mundos. E finalizando,
Cristo serviu da palavra inferno a única usada como em termo genérico, né, para designar as penas futuras, sem distinção, colocando ele ao lado da palavra inferno, uma equivalente a purgatório, e não poderia precisar-lhe o verdadeiro sentido, sem ferir uma questão reservada ao futuro. Teria, enfim, de consagrar a existência dos dois lugares especiais de castigo. O inferno, prosseguindo, em sua concepção genérica, revelando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de uma penalidade. Mas é importante e oportuno ressaltar que você não sai do purgatório, segundo a teologia cristã, por mérito próprio ou por evolução, mas sim através de preces pagas ou indulgência à época, né? Isso na Idade Média, ou pagamentos de indulgências, doação de terras, de patrimônio à própria igreja. E Martinho Lutero, ele não foi contra o purgatório, mas a forma, repetimos, a forma com a qual o clero, né, comercializava. E para nós espíritas ou espiritista, o purgatório nada mais é do que as nossas provas, as nossas vicissitudes, as nossas dores do dia a dia, as nossas dores dos dia a dia. Então, meus irmãos, nós estamos purgando, nós estamos no purgatório. Essas dores, essas provas, essa expiação, essas vicissitudes pelas quais passamos durante a nossa existência, é o purgatório propriamente dito. É o purgatório propriamente dito. Ô Xari, Eugênia e Silvia, eu esqueci por gentileza, eu gostaria que vocês colocassem, eu fiquei sem responder algumas questões lá em cima. Por gentileza, coloca aí, por favor. A regeneração do ferro velho derretendo na fornalha. Olha que coisa interessante. O ferro, como matéria, precisa derreter para fazer uma faca, uma adaga. E a faca, ela é um material extraordinário e tem utilidade. Porém, o espírito que dela faz uso, ela pode servir para passar manteiga num pão, como pode servir para, né, tirar a vida de outrem, a vida física. Xari, Eugênia, tem algum questionamento? Eu pedi para vocês anotar. Deixa eu ver aqui. Tá lá, o Juarez colocou lá. A nossa purificação, pelo que a Xari colocou, é só sofrendo? Ou seja, nós precisamos sofrer para evoluir? Não necessariamente. O sofrimento, ele pode sim fazer parte da evolução, mas você não precisa sofrer para evoluir. Por exemplo, eu ando descalço. Eu estou andando ali, cortei o pé em um caco de vidro. Eu, na minha ignorância estúpida, precisei andar descalço e andei descalço, ou seja, precisou um espinho entrar no pé para mim num segundo momento, inteirar-se de que preciso andar calçado, para que não pise no espinho. Quer dizer, o sofrimento foi necessário. Mas outra pessoa já tem uma instrução tal de que é sabedora de que precisa andar calçado, que o sapato fornece uma proteção para não agredir. Então, na verdade, o que? Eu precisei sofrer para progredir. Aquela outra pessoa, cujo conhecimento é superior a mim, não precisou sofrer. Então, fica caracterizado que a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos, hora nenhuma diz que precisamos sofrer para evoluir. E sofrimento, veja, é relativo. Você pode sofrer extraordinariamente relativo a alguma coisa que ocorre com você, e eu, na mesma situação, resignado e muito pacientemente, passar por aquilo, pela mesma coisa, pela mesma situação, e ter comportamento diferente.
Isso nós temos prova cabal, prova insofismável dentro da nossa família mesmo. Veja quantas pessoas simplesmente detêm o necessário, pessoas cujas posses a gente fica até penalizado e são extraordinariamente felizes. Quer dizer, outras sofreriam amargamente. Podemos, justamente, pela aceitação. Mas é uma aceitação assim, resignada. Não, eu vou aceitar uma subserviência. Está batendo e você abaixa a cabeça, né? É uma resignação. Amor e justiça. Pois é, meus irmãos, em sendo assim, nós fechamos o nosso estudo relativamente ao purgatório. O próximo estudo vai ser extraordinário. Esses estudos, eu estava até falando com a Eugênia, muito técnicos. Esse e o passado foi muito técnico, né, Eugênia? O passado nós falávamos das várias vertentes do médio psicógrafo, quando estudávamos no livro dos médios. Agora, o próximo capítulo, nós vamos Doutrina das Penas Eternas. Provavelmente vai ser 1 ou 2 estudos, não menos de 2. Vai ser Doutrina das Penas Eternas. Ou céu ou inferno, né? É a parte sequencial que vamos. Então eu vou passar para nossa amiga e depois a Xari ou a Eugênia já designou a pessoa que vai fazer a prece para nós e eu voltarei tão somente para colocar uma música. Um beijo em vossos corações. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Eu vos amo, meus irmãos. Oi, tudo bem? Boa tarde, meu querido irmão X. Muita paz para você. Eu vou colocar aqui aquilo que eu acho que seja. Ainda ontem eu estava falando a respeito de sofrimento. Por que sofremos tanto? Essa é a base do que eu estou me colocando para poder ajudar as pessoas a se reconhecer e ver como vai se desfazer dos defeitos que a fazem sofrer. Quando Jesus disse que o mal é necessário, eu coloco hoje, porque o mal, isso foi colocado lá na época em que ele ainda estava entre os homens, e como homem, naturalmente, eu coloco hoje que a dor é necessária. Vou explicar por quê. Quando nós temos uma dor qualquer no nosso físico, nós vamos ter que buscar causa dessa dor. E vamos ao médico, fazemos exames e nos cuidamos. Se a dor não aparecesse, nós não acordaríamos para o mal que existe em nosso corpo físico. Assim é que eu encaro essa dor emocional, essa dor na alma, essa dor espiritual. Se essa dor não aparece, nós não vamos buscar os nossos defeitos. E afinal de contas, como eu disse ontem, nós encarnamos para resolver os nossos lados negativos. E esses lados negativos, muitas das vezes, exatamente, Xanri. Então, conclusão, se esse nosso lado, a gente não acorda para ele, né, é que eu estava colocando ontem, se a gente não acorda, a gente vai sofrer, e muito. E Deus não me botou aqui para sofrer, não. Isso são coisas que alguém dizem por aí, mas que absolutamente eu não aceito, porque eu jamais colocaria um filho no mundo para sofrer. Euzinha, um ser ainda em desenvolvimento. Muito menos Deus, pelo amor de Deus, não é não? Então ele não vai me colocar aqui para sofrer, não é isso. O sofrimento somos nós que causamos a nós mesmos. Porque como plantamos, nós colhemos. Conforme nós tratamos o mundo nos trata.
E assim nós vamos sofrendo consequência de nossos atos. Agora eu quero perguntar para você, irmãozinho X, meu excelentíssimo senhor amigo, eu estou certo ou estou errado? É meu modo de pensar. Eu estou colocando aqui como eu penso, como eu acho que seja essa parte do purgatório. Porque aqui na Terra é onde nós purgamos, isso já foi dito e eu já escrevi tal e coisa e tal. É óbvio, na minha visão, eu venho do catolicismo, fui até filha de Maria, e realmente essas coisas todas nunca entrou pela minha cabeça como coisa positiva. Deu para entender? Então, realmente, eu penso dessa forma, assim. Eu não sei se eu estou certo ou errado, tá? Então, eu só quis entrar aqui porque eu, para teclar, sou ruim pra caramba. Eu não consigo teclar isso tudo que vocês teclam aí, não. Tem que ser coisa pequenininha. Ok? Obrigada pela oportunidade. Se puder dizer se eu estou certo ou errado, eu fico feliz. Beijinho. Então, não havendo mais nenhuma questão, né, nenhuma pergunta, nós vamos à prece final. E perante o estudo de hoje, eu tenho a dizer: conceda-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Obrigada, querido mestre, valoroso, amigo Jesus, por mais esta oportunidade que tivemos nesta tarde com este estudo, para nossa reflexão, para nossa melhoria, para nosso entendimento, né, aprendizado. Obrigado, irmão X. Você vai subir? Então, mais uma vez, meus irmãos, abraços sinceros e de várias voltas a todos. Em nome de Eugênio, Xari, a própria Silvia e todos aqui da sala, nós agradecemos a presença dos espíritos de ambos os planos, né? Aqueles que colocaram a água, tome-a com amor, com fervor, com fé. E os que não pegaram, pode pegar e colocar e tomar. A espiritualidade vai naturalmente atuar conforme a necessidade e o merecimento de cada um. Convidamos para segunda-feira, segunda e quinta, na sala da Rua Estrela, às terças-feiras e quinta, terça de dia, às 15 horas e às 20h30 na sala Rede Amigo, e a sala nossa, que é a sala Espiritismo Luz do Caminho, é quarta e sexta-feira. Muita paz, muita luz. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em sua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espíritos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for.
sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em ó, Bárbara, você deve ter uma configuração aí, né? Porque antigamente eu fechava. E agora eu não consigo fechar, não. Você não consegue, né? E eu não consigo porque você está na sala, então você sai. Até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer.